Eu não sei por quanto tempo o sorriso ficará estampado no rosto de cada torcedor do United, mas eu garanto que esse sorriso de hoje, ele é o maior em muito tempo. Bom, meu povo, estou aqui hoje para falar de futebol internacional, semaninhas de Champions, rodadas nos campeonatos europeus bem agitadas. Vou deixar o futebol brasileiro um pouquinho de lado, já já a gente volta para falar deles. E quero abrir esse vídeo já falando de Manchester United e Manchester City. Esse derby de Manchester, que talvez na última década a gente viu mais sorrisos azuis, e dessa vez o sorriso foi do lado vermelho da cidade. Bom, Manchester United vence o City por 2-0 na reestreia. Agora não como auxiliar, ou talvez não como um total tapa-buraco, mas sim um treinador até o final da temporada, de Michael Carrick. Cara, que jogo do United como a gente não via há muito tempo. Não é só pelo resultado. Vitórias do United no clássico aconteceram na última década, mas a discrepância, mas a qualidade apresentada, ainda mais se a gente comparar com os últimos jogos de Rubem Amorim. Eu pensei que o United fosse ter uma vida mais tranquila, ou o torcedor finalmente teria chance de cortar o cabelo, numa agenda recente do United. Wolves, Brighton, Burnley, Leeds. Mas o que a gente viu foi um rendimento de menos e resultado ainda menos ainda, com muitos empates acumulados nesses confrontos. Contra o City, o United de Carrick mostrou o melhor de alguns. E eu preciso falar aqui de Bruno Fernandes. Que jogadoraço é Bruno Fernandes. Que contratação assustadora do United é Bruno Fernandes. Desde que ele foi contratado, o Bruno Fernandes é o cara do Manchester United. E olha que teve um Cristiano Ronaldo no meio desse caminho. Mas como ele se mantém em alta, mas como ele se mantém no time titular, mas como o United ainda precisa dele, é de bater palma. E diferente do que a gente viu no finalzinho, ou no meio também do Rubem Amorim, quando a gente viu o Bruno Fernandes atuar diversas vezes como o homem mais recuado, às vezes fazendo função de volante, e acredito que todo mundo desacreditava que aquilo ali era a melhor função do Bruno, talvez só o Rubem botava fé. Agora a gente vê um Bruno que tem possibilidade de estar pisando na área, de ser, às vezes, inclusive, o último jogador do United em campo, o que faz total diferença. Porque o Bruno Fernandes, ele é esse cara que vai saber dar um passe longo, que vai saber dar um último passe, que vai saber finalizar. Esse é o Bruno que Manchester passou a admirar, e a gente pôde revê-lo depois de muito tempo em que o número de camisa dele virou um 5. Outro que merece muitos elogios, inclusive venceu o prêmio de melhor em campo, é Casemiro. O contrato do Casemiro está para acabar agora, então não se sabe se ele vai continuar no United ou não, mas é mais um jogaço de Casemiro. O posicionamento, às vezes na subida do ataque ele tenta fazer um gol, mas acaba cavando por cima do Donnarumma, sendo infeliz no lance. Mas toda a movimentação do Casemiro no meio de campo é a extração do melhor do jogador. É o que o Rubem muitas vezes não conseguia por adaptar demais jogadores a seus esquemas. O Casemiro, ele até tem uma reviravolta com o Rubem. De vai sair agora para titular. Mas esse Casemiro do Carrick, ele é ainda diferente. Ele ainda pode dar mais frutos ao Manchester United, e os dois até comemoraram bem um dos gols, né? Outras tantas coisas eu posso falar, né? O Mainu, gente. O Mainu teve a sua primeira partida como titular agora. Estamos em janeiro. Ele é novo, ele errou algumas vezes, tudo bem. Mas o Mainu deveria ter jogado mais. Por que o Mainu não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira opção de banco muitas vezes? Certas coisas do Rubem eu até entendo. Eu até faço desse o motivo dele ter continuado por mais tempo do que muitos torcedores acreditavam que ele deveria. Mas certas coisas são incompreensíveis.
a função que o Dorgu fez de um lado, o retorno do Amad Diallo da Copa Africana de Nações de outro lado, é o United como eu realmente não via há muito tempo. Claro que, vamos lá, 2-0 contra o City, gols anulados, defesas do Donnarumma, não é só isso. O United só tem na temporada agora 16 partidas de Premier League a jogar. Com isso, com esse calendário livre, de quase um jogo por semana até o fim da liga, urge uma necessidade de se classificar para alguma competição europeia. O United está em quinto, entre Liverpool e Chelsea ali, que disputam algo nessa temporada. O United deve permanecer nessa briga. Disso não dá para fugir. Alguns momentos do Ruben mostraram atuações positivas nesse modelo de jogo, num time reativo e num time que contra-atacava. Coisa que, contra o City, a gente viu bastante. Contra times maiores, inclusive no próximo domingo contra o Arsenal fora de casa. E depois contra times menores. O United perdeu muitos pontos nessa liga com times lá na zona de rebaixamento. Como é que vai ser quando o United enfrentar outros modelos de jogo? Seja com o Arsenal, que apesar de ser líder do campeonato, não é mais aquele time do Arteta que propõe tanto jogo assim, já é um time de muito mais bola parada, já é um time diferente, inclusive que modificou a liga, e contra um time mais fraco, que vai ver o United, vai entender que a qualidade técnica dos seus jogadores é inferior e vai defender. Como é que vai ser? Então eu acho que esse vai ser o maior desafio do Carrick daqui para frente. Não descarto, eu sei que é só um jogo, mas eu não descarto que o Carrick fique por mais tempo, porque de tanto apostar em nomes complicados é que o United se ferra. O Carrick, apesar de ser uma aposta, pode ser menos danoso ao clube do que foi o Ten Hag. Mas vamos ver, o Carrick tem um histórico bem positivo no United, né? Em 2021 ele vence o Villarreal, vence o Arsenal, empata com o Chelsea e agora em 2025 ele vence o City. Nada mal esse histórico. Nenhuma derrota em 4 jogos no comando da equipe. Mas vamos ver o que acontece pra frente, né? Essa rodada do campeonato inglês, o top 3 acabou perdendo. O United é o quinto. Vamos ver o que vai acontecer, né? Esse momento de Arsenal, City, o próprio Aston Villa, menos porque veio de uma sequência invicta, mas no momento de dúvidas, no momento de perder pontos, até porque o Villa ainda tem uma questão de número limitado de jogadores. Vamos ver o que vai acontecer nessa continuação do campeonato inglês, mas é uma vitória que dá indícios de um novo United para o torcedor. Não quero aqui já dizer que o United vai brigar pelo título, não é isso. Mas eu acho que a gente viu um United que sofria para brigar, talvez pela Conference. Se o United mantiver esse jogo, esse modelo de jogo, esse padrão de jogo que a gente viu contra o City, talvez seja um clube que consiga bater uma última vaga da Champions, não sei. A esperança é que nessa temporada 5 clubes da Premier League vão para a Champions, né? Sobre o City, mais um desempenho inferior. Eu não entendi muito bem a escolha do Guardiola pelo aqui. Haaland muito perdido, muito aquém do jogo. Mas vamos ver o que o Guardiola consegue fazer com esse elenco. Mas se eu comecei esse vídeo falando do sorriso do Carrick no torcedor, mas muito também em Alex Ferguson, um outro treinador que já foi ex-jogador não arrancou tantos sorrisos assim. E eu tô falando aqui de talvez alguém que nem seja tão culpado, mas que se chama Álvaro Arbeloa. O Arbeloa estreou no Real Madrid na Copa do Rei enfrentando o Albacete, substituindo o demitido Xabi Alonso, perdeu de 3-2. Foi para um jogo no Santiago Bernabéu pela La Liga enfrentar o Levante e venceu de 2-0. Mas venceu de 2-0 num contexto de muita turbulência. Desde o começo do jogo, a torcida do Real vaiou demais os jogadores, principalmente Vinícius Júnior, Valverde e Bellingham. E apesar dessas vaias terem sido diminuídas ao passar do jogo, né, depois dos 20 minutos ela não teve tanta força assim, isso não quer dizer
que os jogadores acabaram sendo perdoados. Muito pelo contrário. É difícil dizer porque aqui no Brasil a gente não tem esse costume da vaia direta para alguns. Geralmente, se você não gosta de um jogador, você acaba vaiando ele. Geralmente você tem uma questão da torcida de apoia durante o jogo e vaia no final. Só que a torcida do Real, o Clube Real Madrid, na verdade, vem de um pensamento diferente. Se a gente for olhar um histórico, o Real é isso. Não vou dizer que o Real é de vaias, mas vaiou quando sentiu necessário. Vaiou uns 15 anos atrás, numa época ruim de Mourinho, e mais do que vaias, não sente peso ao dispensar alguém. Nem com Cristiano Ronaldo, nem com Sérgio Ramos, nem com Iker Casillas. Quem queria sair, saiu. Quem a torcida queria que saísse, também saiu. Num clube que sempre é acostumado a vencer, a fazer trajetórias de sucesso, a nunca estar abaixo da segunda posição da La Liga, é difícil qualquer momento que não seja extremamente positivo. E eu acho que disso que vem essa urgência de vaias para o torcedor do Real Madrid. Posso achar exagerado, mas eu não quero vir aqui com papo de gratidão. A gente sempre falou que isso é um pouco da cultura do Real Madrid. E só se mostra a ser até hoje. Vinícius definiu 2 finais de Champions. Sofreu tantos e tantos casos, episódios na Espanha lamentáveis. E aí no momento que o Vinícius tem uma quebra, fica 16 jogos sem marcar na temporada, esse é o pensamento, isso é o que a torcida faz. Seria compreensível uma vaia talvez pro Xabi, seria compreensível talvez uma vaia pro time todo, depois de levar a goleada do Barcelona, depois de ser eliminado do Albacete, mas foi uma vaia bem nominal. Bellingham e Valverde eu de verdade não entendo. Bellingham não vive seu melhor momento, e o Valverde vive já desde 2023 jogando em diversas posições no campo sem ser a dele. Mas muitos não foram vaiados. Mbappé, que abre o placar contra o Levante, pouquíssimas vaias. Gonçalo Garcia foi inclusive pedido pela torcida. É uma torcida que, como qualquer outra, tem seus preferidos. E o Gonçalo Garcia, de fato, nos momentos que entrou, seja no Mundial de Clubes, no meio do ano passado, seja no momento recente de lesão do Mbappé, fez render, fez valer o seu espaço em campo. Mas parece uma vaia bem nominal. Parece uma vaia de alvos. E o Vinícius, nessa incerteza que parecia ser por conta do Xabi Alonso, agora também tem o fator torcida. O fator torcida ele foi tão grande que até o Florentino Pérez ouviu vaias e pedidos de demissão. Muitos pedidos de que ele se retirasse do comando do Real Madrid. Então, os jogadores sentiram, né, cara? O próprio zagueiro dinamarquês, o Roysen, não fez um bom jogo porque ele sentiu as vaias que nem foram tanta quantidade para ele. Mas você fazer de um jogo em casa, mas a sua torcida fazer de um jogo em casa um ambiente hostil, como se fosse você estar visitando um rival, é bem complicado. Dito isso, o Real segue na segunda colocação da La Liga, apenas 1 ponto atrás do Barcelona, que perdeu para a Real Sociedad. Esse time sem Rafinha também é bem complicado. Mas, antes de eu fechar o vídeo, eu quero fazer uma nota aqui sobre a Copa Africana de Nações, vencida e tão celebrada por Senegal. Eu cheguei a falar um pouco disso no meu Insta ontem, se você quiser seguir, ele vai estar aqui na descrição, porque a justiça foi feita. Eu não gosto de falar de justiça no futebol. Eu nem acho que ela deva acontecer. Eu acho que um pouco da graça do esporte é exatamente isso. Mas quando a justiça não envolve só a bola em campo, e sim coisas bem questionáveis da arbitragem, que vem desde o começo da competição, quando essa justiça vira quase que uma torcida, esse papo muda. O Senegal participa disso. Eu não quero julgar
A decisão do Thiaw de tirar o time, para quem não viu o jogo, o Thiaw, treinador de Senegal, mandou a equipe sair por conta de um pênalti marcado em cima do Brahim Dias, que eu não achei pênalti. Mas a questão é que, antes desse pênalti ter sido marcado, o Senegal teve um gol invalidado pelo próprio juiz de campo, e esse pênalti só acontece por um chamado do VAR, depois que o Brahim Dias fica por 1 minuto gritando na cara do juiz. Ele ganha no grito, o pênalti é marcado, o Thiaw manda o time de Senegal sair de campo. Depois de alguns minutos, Mané chama o time para voltar a campo, o Brahim Dias bate, cavada no meio. A gente ainda ficou na dúvida se foi proposital, se ele recuou de verdade, ou se ele só pegou mal. Ele bate normalmente pênalti com cavadinha. Disso a gente não sabe. Mas o time de Senegal volta e o Gueye faz o gol na prorrogação. O Brahim Dias sai desolado, sai atacado pelo próprio treinador. Enfim, não quero fazer justiça de dizer quem está certo ou está errado. Mas pelo que a gente viu do Marrocos contra a Tanzânia e contra a Nigéria, não é que o time não tenha merecido passar. Mas a gente entende que o time passou por algumas questões também da arbitragem. E essa final quase foi manchada mais uma vez por conta disso. Festa em Senegal, segundo título de Copa Africana de Nações na sua história, a primeira de 2021 e agora nessa de 2025/26, né? Bom, meu povo, eu vou ficando por aqui. A gente vai voltar essa semana ainda para falar de futebol internacional. Tem Champions chegando aí para as últimas 2 rodadas, né, dessa primeira fase de liga. Não esquece de deixar o like novamente, se inscrever no canal. Fui!